Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário político, fez toda uma cerimónia de adoração a Luís Montenegro, dizendo que ele estava confortável nos dois cenários. Primeiro cenário, Orçamento de Estado aprovado e o Sr. Primeiro-Ministro continua a sê-lo. Segundo cenário, o Orçamento de Estado é chumbado e Luís Montenegro vai consolidar a sua votação. Eu acho que isto é um pressuposto errado e, apesar de eu concordar que a história pode iluminar um futuro escuro, não consigo concordar que obrigatoriamente seja escrita por igual, ou seja, não significa que por ter acontecido nos anos 80 com Cavaco Silva, Luís Montenegro vá conseguir a mesma proeza. Primeiro porque foi há 40 anos, era uma circunstância completamente diferente, não tem nada a ver com o assunto. Depois porque Cavaco Silva não é propriamente Luís Montenegro e o opositor de Cavaco Silva também não era propriamente Pedro Nuno Santos. Depois, além de toda a influência que as redes sociais têm nos dias de hoje, Luís Montenegro, no meu entender, antes de começar o vídeo, vai ter que justificar duas coisas. Porque é que disse que António Costa não prestava para Primeiro-Ministro e quis demonstrar o seu sentido de Estado a aprovar um homem que ele diz que não prestava para o país, mas aparentemente serve para a União Europeia, e por que raio é que ele dizia que queria romper com o socialismo e que era a direita moderada. No entanto, o parceiro preferencial de negociação do Orçamento de Estado é precisamente um Partido Socialista que ainda é mais ideológico do que na altura de António Costa. Ficam estas duas questões que eu acho que, para qualquer pessoa mais atenta à política nacional, Luís Montenegro terá de responder. E eu não sei se ele terá capacidade de responder a essa pergunta, porque uma coisa é sentido de Estado e a outra coisa é querer perpetuar-se no poder, e acho que as duas não podem ser confundidas. Vamos então ouvir esta cerimónia de Luís Marques Mendes. Mas, sobretudo, aquilo que surpreendeu muita gente à direita e à esquerda foi a declaração que ele fez ao país, aproximando posições em matéria do orçamento, porque o que se dizia é que o governo estava intransigente. E eu acho que ele se surpreendeu. Com a proposta irrecusável. Que... Surpreendeu, exatamente, com uma proposta que mostrou sentido de Estado e que mostrou talento político, ou seja, aproximar posições. Não, e desculpa interromper-me desde já, mas eu já tenho que recusar este comentário de Luís Marques Mendes. Quer dizer, ele demonstrou sentido de Estado, ele não tinha escolha. O Luís Montenegro, pela primeira vez no seu curto mandato, apercebeu-se de que não estava sozinho, que não conseguia aprovar um orçamento de Estado sozinho, e visto nessa obrigação, visto entre a espada e a parede, viu-se nesse limite que não tem escolha nenhuma, viu-se obrigado a negociar. Luís Montenegro não teve nenhum sentido de Estado. Luís Montenegro sujeitou-se às propostas do Partido Socialista porque apercebeu-se pela primeira vez, teve pela primeira vez um bocadinho de luz de humildade e apercebeu-se pela primeira vez no seu curtíssimo mandato que tem que negociar para continuar no poder. Não é como se Luís Montenegro tivesse feito isto de livre e espontânea vontade porque é um grande homem de Estado. Não. Luís Montenegro, pela primeira vez, visto que estamos a dias da entrega do Orçamento de Estado, viu-se obrigado a negociar com Pedro Nuno Santos para manter o seu não é não com o Chega. Foi a única coisa que ele fez. Portanto, ele está a fazer a única opção que tinha, tendo em conta a sua narrativa e tendo em conta as circunstâncias políticas. Não foi um grande sentido de Estado. Foi a última opção. Foi a única escolha que ele tinha. Vamos ouvir o resto. E muita gente ficou a surpreender. Eu vi nos vários comentários. E eu acho que... Porquê que há essa surpresa? Na minha opinião, por duas razões facílimas de explicar. A primeira é que neste processo orçamental, Luís Montenegro está confortável. Qualquer que seja o desfecho final. Sim. Está confortável. Se o orçamento for aprovado, ele está confortável. É a sua grande prioridade, não tenho dúvidas, desde o primeiro dia. Qualquer primeiro-ministro de um governo minoritário, o que quer é o seu orçamento aprovado. Sobretudo sendo o primeiro. É uma vitória. E, portanto, está confortável com essa solução. Mas também estaria confortável com outro desfecho. Imagine que tínhamos mesmo uma crise. Eu acho que não vamos ter. Mas tínhamos mesmo uma crise e tínhamos eleições antecipadas. Ele também está confortável com esse cenário. Porquê? Porque tudo aponta que iria a eleições, não teria maioria absoluta, isso provavelmente não teria, mas reforçava a sua votação e, portanto, também lhe dava conforto. Bom, repare-se, eu até percebo que Luís Marques Mendes queira puxar a brasa à sua sardinha em certa medida. E eu percebo que existe em cima da mesa a possibilidade de, com o Orçamento de Estado chumbado, Luís Montenegro poder reforçar a sua votação. Isso é uma possibilidade, está em cima da mesa. No entanto, não podemos comparar as circunstâncias dos anos 80 com Cavaco Silva com as atuais circunstâncias de Luís Montenegro. Eu sei que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, como em certa medida até o Luís Marques Mendes, querem transmitir a ideia de que ou há Orçamento de Estado aprovado ou há uma dramática crise política. Mas repare-se, eu não vejo por que raio é que um Orçamento de Estado tem como única premissa a sua aprovação para algo positivo para o país. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto?
Se o Orçamento de Estado, a única coisa que traz de bom ao país é ser um Orçamento de Estado aprovado, eu não quero esse Orçamento de Estado. Um Orçamento de Estado deve trazer medidas, propostas, políticas que implementadas façam com que o país progrida na direção de alguma coisa decente. Se a única coisa positiva que o Orçamento de Estado traz é a sua aprovação, bom, eu não quero esse documento como Orçamento de Estado. E aqui sou obrigado a fazer um caminho comum com o Rui Rocha, como ele dizia há uns dias. O Orçamento de Estado não aprovado não significa crise política. Não significa um grande drama. E eu prefiro uma crise política temporária do que um ano de um Orçamento de Estado que não serve para coisíssima nenhuma. Porque Luís Montenegro não tem posições sobre nada. Portanto, Luís Montenegro tinha duas grandes medidas e foi por isso que Pedro Nuno Santos escolheu as medidas para as negociar. Pedro Nuno Santos não escolheu estas duas medidas porque lhe são medidas caras do ponto de vista ideológico. Pedro Nuno Santos escolheu estas medidas para dar a entender que estava artificialmente a negociar porque sabe que estas medidas são a capa do programa económico do Partido Social Democrata. Não há outra razão. Pedro Nuno Santos tem pressão interna para chumbar o Orçamento de Estado, mas tem pressão externa para aprovar o Orçamento de Estado. E eu compreendo que Pedro Nuno Santos esteja numa situação complicada. Agora repare-se, não vamos é dizer que Luís Montenegro, independentemente do que aconteça nos próximos dias e da aprovação ou não do Orçamento de Estado, está numa situação fácil. Não está. Luís Montenegro está à beira, aliás, porque ele não é unânime no Partido Social Democrata, porque foram por aí dizer, e tal, mas ele ganhou as eleições internas com 90 e muitos %, se calhar só se esqueceram é de dizer que Luís Montenegro concorreu sozinho para a liderança do Partido Social Democrata, mas enfim, Luís Montenegro não é unânime dentro do PSD. Luís Montenegro, apesar de ser desvalorizado na praça pública, e eu aqui concordo com Luís Marques Mendes, não é propriamente um grande primeiro-ministro, porque ele em campanha, se as pessoas estiverem lembradas disto, apresentou-se e utilizou Pedro Passos Coelho, materializou a sua direita moderada em Pedro Passos Coelho, dizendo que, bom, os Chega são extremistas, nós somos a direita moderada, queremos baixar impostos, controlar a imigração e, portanto, não precisam de votar no Chega para que isso aconteça. E o que é que vocês fazem? Depois de dizerem que António Costa não presta e que querem acabar com o ritmo do socialismo, querem acabar com o percurso do socialismo, o que é que vocês fazem? Apoiam António Costa para a Europa e negociam com o Partido Socialista o Orçamento de Estado. Portanto, se alguém se lembrar do que eu acabei de dizer, eu posso-vos garantir que o Partido Socialista ganha as eleições. Mas aí pode trazer um cenário em que as linhas vermelhas com o Chega acabam. Porquê é que eu digo isto? Se o Partido Socialista ganhar, e se ganhar, ganha em minoria, não ganha com maioria absoluta, se o Partido Socialista ganhar as eleições com minoria e houver uma margem boa para que entre o PSD e o Chega se arranje uma maioria absoluta, pode aparecer um líder, nomeadamente que já foi primeiro-ministro, que tome o lugar de liderança do Partido Social Democrata, que acabe com as linhas vermelhas e que faça a coligação com o Chega. Eu acho que isso é uma possibilidade. Se vai acontecer, não sei. O que é que se passa na cabeça do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho? Sinceramente não sei. Mas eu acho que ele dizer que não se candidata a Presidente da República pode ter a ver com o facto de ele esperar alguma coisa com a saída de Luís Montenegro. Não estou certo sobre isso. É uma teoria que eu tenho para mim, acabei de a expressar, não sei se é verdade ou não, mas eu acho que se Luís Montenegro tiver que sair porque perdeu as eleições para Pedro Nuno Santos, eu acho que Pedro Passos Coelho pode estar de volta à política, tomar a liderança do Partido Social Democrata e eventualmente acabar com as linhas vermelhas do Chega. Vocês podem dizer, isso era o que tu querias, não é o que vai acontecer. Não sei. No entanto, Pedro Passos Coelho já deu a entender que voltou à política, porque fez a intervenção naquele livro e já apareceu outras vezes para fazer algumas declarações, portanto, ele pelos vistos está de volta, de certa medida, mas não se candidata à presidência da República segundo o próprio. Portanto, não sei. Sinceramente, não sei. Vamos descobrir. Isto é uma teoria que eu tenho. Fiquem, guardem este vídeo e venham-me cobrar mais tarde se este cenário não acontecer. Ora, quando uma pessoa, em particular um político, está confortável naquilo que está a fazer, tem mais condições para ter sucesso naquilo que diz e naquilo que faz. A segunda razão para algumas surpresas que também vi, estamos surpreendidos, e ele afinal é melhor do que se pensa, e eu acho que também tem a ver com uma outra coisa que já aqui referi uma vez. De um modo geral, o país político e mediático sempre desvalorizou Luís Montenegro. Sempre desvalorizou. Tal como há muitos anos também o país político e mediático desvalorizou Cavaco Silva quando ele em 1985 chegou a primeiro-ministro. E todos se enganaram.
Foi um grande primeiro-ministro, na minha opinião, o melhor da democracia, mas sempre foi desvalorizado. E, portanto, eu acho que aqui também a surpresa tem a ver com isto. As pessoas tendem a desvalorizar Luís Montenegro. Eu penso ao contrário. Há muitos anos, acho que ele tem boa preparação, tem sentido de Estado. Como mostrou, por exemplo, quando foi o apoio a António Costa para Bruxelas, tem grande capacidade de diálogo e tem visão para o futuro. Portanto, não é um bom caminho desvalorizá-lo, porque eu julgo que ele, de facto, vale mais do que aquilo que se pensa, se diz ou aquilo que se imagina. Eu acho que o país deu a Luís Montenegro o valor que lhe é devido. E Luís Montenegro, quer dizer, é um primeiro-ministro mediano, como se esperava dele, e portanto eu acho que ele não surpreendeu grande coisa, porque as negociações que Luís Marques Mendes diz que transformaram ou que deram a entender que Luís Montenegro era um grande homem de Estado, são únicas e exclusivamente negociações que ele não teve escolha para fazer. E depois dizer que Cavaco Silva foi o melhor primeiro-ministro que Portugal já teve, quer dizer, também é esticar a corda que nunca mais acaba. Mas, sobre o sentido de Estado de Luís Montenegro, quando ele disse que António Costa era um primeiro-ministro que não prestava, sinceramente já não me lembro das declarações, e depois o apoiou para a Europa, dizendo que não serve para Portugal, mas aparentemente serve para um continente inteiro, não serve para um país, mas serve para o continente inteiro. Portanto, falar do sentido de Estado de Luís Montenegro, quando o próprio dizia há uns meses atrás que queria terminar com o ciclo socialista e que António Costa não era grande coisa como primeiro-ministro e depois o apoia para a União Europeia, isso não é sinal de sentido de Estado, isso é sinal de não ter opinião sobre nada e de perpetuar um sistema no qual ele está incluído. Quer dizer, eu acho que as pessoas confundem muito não ter posições com sentido de Estado. Luís Marques Mendes parece-me estar a fazer esta confusão. Uma coisa é termos sentido de Estado e, eventualmente, deixarmos passar algumas que são medidas acessórias, que se calhar não significam nada para a nossa identidade ideológica, para que se aprove um orçamento de Estado para tratar de questões centrais. Outra coisa é nós abdicarmos das nossas questões centrais para nos mantermos como primeiro-ministro, e isso não é sentido de Estado. Convém distinguir as duas, porque uma coisa é ter sentido de Estado, a outra coisa é não ter opinião sobre nada, e portanto não devem ser confundidas, e eu acho que Luís Montenegro, à semelhança de muitos dos políticos que têm passado pela democracia portuguesa, não é terem sentido de Estado, é não terem posições e quererem perpetuar-se no poder. Parece-me que é o caso e, portanto, não vejo Luís Montenegro como um grande primeiro-ministro. Aliás, não sei se era mais desvalorizado do que realmente ele é. No entanto, Luís Montenegro é um primeiro-ministro mediano como se esperava dele. Portanto, sinceramente, não sei se há aqui uma grande distinção entre o que se esperava dele e entre aquilo que ele entregou até à data. Mas, bom, da minha parte era isto, meus caros. Luís Marques Mendes a fazer o seu comentário. Estamos a dias da entrega do Orçamento de Estado e, portanto, à boa moda portuguesa, estamos a negociar em cima do joelho, e Luís Montenegro podia ter uma coligação de governo, poderia estar a governar tranquilamente para os próximos 4 anos. Luís Montenegro preferiu o seu não é não, que assim seja. Eventualmente iremos a eleições, não estou certo de que Luís Montenegro consiga um feito semelhante ao de Cavaco Silva nos anos 80, muito pelo contrário, até acho que perde eleições. As eleições europeias já mostraram isto, as sondagens continuam a mostrar isto. Eu não acho que Luís Montenegro consiga uma maioria absoluta, tampouco, eventualmente até pode ganhar e reforçar um bocadinho a sua votação, mas eu não creio que isso signifique automaticamente uma maioria absoluta ou que ele esteja confortável por causa disso, de todo, muito pelo contrário. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, obrigado por estarem desse lado, agradeço-vos imenso pelos 19 mil subscritores, peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, vamos então a caminho dos 20 mil, o que é que vos parece? Obrigado mais uma vez por estarem desse lado, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.